E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje, dia 7 de abril, nós vamos falar a respeito de arte, já que a nossa aula hoje é voltada para a disciplina de artes. Sinais primitivos da presença humana pela arte. E aí, como assim, professor? Como é que a gente vai ver isso daí? Bom, vamos adentrar na aula e aí eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Bora lá então. Meu nome é professor Alan Júnior Cardoso da Costa, professor da Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos e leciono para vocês arte. Então vamos ver, vamos entender um pouquinho como Deus esses sinais primitivos da manifestação artística do ser humano, tá? Bora lá então. Sinais primitivos da presença humana. Veja, sinais primitivos da presença humana. Pinturas rupestres. Gente, vamos entender uma coisa aqui. O conceito de arte, até mesmo aquela perspectiva grega, romana da arte, do belo, né? A questão do grandioso, do belo, vai surgindo, tá? Ele não é automático, ele vai surgindo, os conceitos de arte durante a evolução da humanidade vai surgindo de acordo com como o ser humano vai se relacionando com o seu meio, ao redor, com as emoções, com as sensações. Então, quanto mais o ser humano vai se apropriando uh, do, da natureza ao seu redor, das coisas ao seu redor, para poder imprimir no seu trabalho emoções, grandeza, beleza, a arte vai nascendo. Então, aqui no momento primitivo, nós ainda não temos essa situação dos registros do traço humano, né, do risco, como ideia de causar aí o belo, como ideia de causar alguma perspectiva abstrata. Isso não existe, tá? Essa situação de verossemelhança fica um pouco distante. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos uma primitiva situação artística do ser humano, uma arte primitiva, arte, entre aspas. Por que arte? Porque nesse momento em que o ser humano produz isso, ainda não se existia um conceito para definir arte. Então ele ainda não produzia arte. O que nós temos aqui são uma tentativa de representar o que está ao seu redor, mas não com a mesma perspectiva que a arte faz hoje com relação a isso. Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito das pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres são uma manifestação da necessidade do ser humano em produzir registro. Então, o traço primitivo do ser humano tinha como fundamento registrar algo, tá? Tinha como princípio causar um registro, retratar um momento em determinado tempo da história de nossa humanidade e do ser humano, fez um risco com algo. Então, em um determinado momento da humanidade, o ser humano riscou. Em um determinado momento da humanidade, o ser humano, utilizando intencionalmente ou não uma ferramenta, pôde perceber que poderia gravar, né? Poderia registrar, fazer um risco significante em uma determinada superfície. E a partir daí, por meio disso, ele poder, né, óbvio, estar tentando representar algo que acontece ao seu redor. Tá? Então, produziu um movimento sobre uma superfície e percebeu que poderia deixar um registro. Aqui no caso, nós temos essa pintura rupestre, onde há a tentativa de representar uma cena de animais. Né? Então a gente tem aqui a representatividade de um momento, de um registro. Talvez o ser humano que fez isso aqui é hipótese, poderia estar deixando um registro de que aquele local é um local de caça. Ali havia caça, havia alimentos ali, né? E tentar registrar isso para que outros seres humanos, ao ver isso, pudessem fazer a que a gente pode dizer assim de vi o desenho e relaciono com o ambiente. Então, estou observando que aqui
tem a presença desses animais aqui, é um local de caça, tá? Podemos também levar sobre essa hipótese. Não chega-se a afirmar isso com veracidade, porque a certeza nós nunca vamos ter. Até os antropólogos e os arqueólogos acabam tendo algumas controvérsias com relação a esse primeiro momento da humanidade e tentar traduzir, decodificar esses desenhos, esses traços primitivos. Só um instantezinho, que nós tivemos aqui um problema na folha de vídeo. Ok, então bora lá então. Vamos aprender mais um pouco, vamos tentar contextualizar isso daqui da melhor forma possível, para que a gente não fique aí com nenhum tipo de dúvida possível, certo? Bom, um pouco mais sobre os desenhos rupestres. Então bora lá. Com relação aos registros, então registros são esses desenhos, né, essas gravuras, com relação a eles. Não com a percepção que temos hoje de fazer uma anotação. Não tinha esse princípio primeiro, mas sim como uma manifestação da curiosidade em cada nova forma que o movimento permitia. Por que chegamos a isso? Porque se a gente for observar, cada desenho, mesmo sendo feito ali no mesmo instante, por questão das cores e da qualidade do desenho, se observa que pertence a um momento semelhante, cada um aqueles desenhos, possuíam um traço diferente. Possuía formas de registro do traço distintas, o que dava para perceber uma variação do comportamento primitivo, né? Então, assim, o desenho ia nascendo conforme o ser humano ia percebendo sua capacidade para isso. Para muitos antropólogos e arqueólogos, esses desenhos são registros das atividades que esses humanos praticavam. Então, como se fosse funcionava, no primeiro momento, como uma forma de agenda, né? Não com o sentido assim, de amanhã fazer algo, né? Ontem fiz isso, não. Apenas um registro, uma agenda temporal que não estava aí dialogando diretamente com o tempo e espaço, e sim registrando, riscando e criando algo que no futuro iria nos permitir evoluir para habilidades maiores, como por exemplo a pintura em tela e outros elementos. Claro que na pintura em tela, com um outro significado, com um pensamento maior do uso das ferramentas disponíveis, como até mesmo o tom, a cor, profundidade. Até então aqui não se tinha essa relação de cores quentes, cores frias, né? Cores primitivas, cores primárias, não se tinha essa ideia aqui, tá? E qual que era a finalidade, então, desses registros? Por que se registrava? Então, era para marcar um território. Poderia ser para marcar um território, né? Para dizer que aqui é o espaço, aqui tem gente, aqui tem um grupo que pertence a esse espaço, que se sente dono desse espaço. Para registrar períodos de caça, para que grupos pudessem identificar períodos de caça por meio dos registros feitos, registrar a situação de perigo, então registrava-se animais, por exemplo, tentava-se reproduzir a forma física de alguns animais que causavam aí, perseguição, eram predadores desses humanos primitivos, né? E até mesmo lembranças emotivas do grupo. Mas veja bem, essas lembranças emotivas ainda estavam num processo de evolução. Não podemos comparar, levando em consideração, com relação ao quadro que tenta, por exemplo, retratar a morte do mestre com seus discípulos. Aqui a intencionalidade era tentar registrar, tentar manifestar de alguma forma aquilo que estava acontecendo. Então a arte, o conceito da arte daquele indivíduo não existia ainda. Ela estava engatinhando, ela estava começando a se manifestar para que futuramente esse ser humano pudesse, de maneira muito mais expressiva, de uma forma muito mais concreta e também pelo uso da abstração, tentar representar a sua emoção, o seu sentimento. Tá? Havia também ali o registro de cenas de animais, como é o caso que a gente vê aqui na figura. Também a questão da caça e até mesmo cerimônias,
Alguma coisa que lembrasse aí uma cerimônia, um momento importante para aquele grupo, um registro de uma atividade importante aquele grupo, que teria um caráter de cerimonial. Tá? Mas isso que a gente precisa deixar bem claro aqui, que não se pode ser chamado diretamente de arte. Esse é um conceito que a gente tem que entender, que a arte ainda estaria seguindo passos futuros para poder realmente ter a sua finalidade, o traço ter a sua finalidade para nos dizer arte. Até então aqui é um registro. Por mais que tenha-se boas intenções com relação a eles e que olhando para esse desenho a gente consiga perceber algo do tempo, de uma cultura até primitiva desse grupo, porém a gente não consegue dizer com totalidade que é uma expressão perfeita de arte. A arte, ela está nascendo aqui, tá? Ela está indo para algo que possivelmente mais adiante a teoria vai caracterizar, vai definir estruturas e a gente vai poder chamar de obra de arte. Por quê, professor? Porque a finalidade desses desenhos não tem a completude absoluta, né, das relações necessárias para aquilo que hoje nós utilizamos como desculpas para produzir a arte, com o papel que ela exerce na sociedade. Tá? Aqui não há uma abstração, aqui há uma tentativa de registrar um momento, uma situação, tempo e espaço que aconteceu ali. Tá? Talvez acreditamos que aconteceu ali, ou que o indivíduo, depois de peregrinar, resolveu traçar. Veja que aqui a gente acaba supondo, porque nada de fato chega a ser tão preciso. O que sabemos que essas primeiras manifestações humanas são registros desses seres primitivos, ancestrais nossos, que esses registros, esses traços foram evoluindo para que pudéssemos chegar hoje àquilo que nós temos a habilidade de fazer como um desenho realista, um desenho de caráter romântico, um desenho clássico, né? Toda aquela estrutura grega, toda aquela estrutura egípcia, toda aquela estrutura inca, né? Toda aquela estrutura viking de tentar produzir arte, ou seja, todas as estruturas dos povos da humanidade vão se desenvolvendo a partir da mesma primícia, com esses primeiros traços, com esses primeiros riscos sobre pedra, madeira, sobre argila, que vai nascer aí aquilo que nos vai permitir dizer ser arte. Ok? Então, continuando, nós vamos agora dar uma olhada no material nosso da apostila, vocês têm aí em mãos, tá? Quem tem a apostila já pega em mãos e vamos lá. Bom, vamos ver aqui o que temos para nós. Veja, temos aqui uma outra imagem, um outro registro. Ah, professor, como assim? Registro, 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 o registro lá não era arte, agora aqui o registro é arte. Por quê? O que está acontecendo? Calma, então vamos devagar aqui e vamos entender a seguinte situação, a seguinte relação que temos. Veja, olhe bem para esta fotografia. As ferramentas aqui são outras. Não é mais sangue, cinza ou argila que foi utilizado para fazer o registro. Ah, professor, então quer dizer que essas ferramentas primitivas elas descaracterizam a coisa como arte? Não, não é isso. Estamos falando aqui de outros recursos tecnológicos. Não que aqueles não eram possíveis de se dizer possíveis de produzir arte. Aqui há uma diferença. A intuição do fotógrafo, e aqui que chama a atenção que para a fotografia, é tentar retratar mediante o seu olhar. Veja, o olhar do fotógrafo, o olhar profissional é importante, porque ele tenta pegar a cena mais significativa possível pela lente. Que para o ser humano possa causar impressões que irão mexer com o nosso intelectual, com o nosso pensamento, que irá nos permitir percepções com relação à realidade e à verossemelhança das nossas verdades, da nossa subjetividade. Veja você que nós temos nesse desenho
a ponte que liga Várzea Grande a Cuiabá. No fundo, nós vemos aqui um prédio, porém, há um contraste do cenário. Então, aqui a gente percebe a intuição da arte, porque nós temos contracenando o quê? A intenção do fotógrafo com o universo moderno, ok? O universo moderno, a estrutura, a engenharia humana, cabo de aço, concreto, ferro, carros, a natureza, as margens do rio, o próprio rio, e se você perceber, a gente consegue observar o serpenteamento, né? Aquele movimento de serpente do rio, né? Aquele ondular do rio vindo lá do fundo. Observe que aqui o fotógrafo ele teve uma intenção, ele quis criar esse contraste. Veja a diferença daquilo que é arte e o que não é arte. Ele pegou o melhor ângulo possível para nos dar essa percepção. E causou um jogo de mestre. Por quê? Ele conseguiu pegar o melhor momento em que o homem na canoa passa por debaixo do rio. Então ele mexe com coisas importantes aqui. Ícones, o rio Cuiabá, o pescador em sua canoa. A relação do homem com a natureza. E no mesmo elemento, no mesmo objeto na fotografia, nós temos o homem natureza e modernidade contracenando. Então a gente fica aqui imaginando, e se nós removêssemos esse pescador da cena? Iria existir um vazio aqui no rio. E a intenção do fotógrafo é preencher esse vazio com a presença da humanidade, do ser humano, causando essa soma dos elementos icônicos. O que é o elemento icônico? Aquele elemento que representa algo. Então nós temos o rio e as margens representando a natureza, a grandeza do rio Cuiabá, e diante dessa grandeza natural, nós temos o homem na sua pequenez, usufruindo, admirando a grandeza, usufruindo porque pode ser considerado um momento de trabalho, de lazer, tá? Isso é usufruir. E ele está focado, olhando para onde? Para a ponte que liga Cuiabá a Várzea Grande e a grandeza de Cuiabá logo lá adiante. Então veja que aqui a intenção do fotógrafo nos remete ao conceito de arte. Não é apenas o registro de uma cena, apenas, mas ele pegou de modo intencional todos os elementos possíveis que ele poderia representar. Não apenas Cuiabá, não apenas o rio, não apenas o pescador, mas todos os elementos possíveis que pode ser transformado num texto elevando a grandeza de Cuiabá. A ação humana que une, que rompe barreiras, né? Que vence obstáculos, a ponte, a transição do ser humano, o homem e a natureza interagindo e o processo da vida que dá sequência. Então aqui nós temos essa significância para a arte. Não foi apenas uma fotografia aleatória, sem sentido, sem significado. Aqui ele teve a intenção de projetar muito mais do que uma fotografia. Então vamos às nossas duas atividades aqui da aula de hoje. Na atualidade, não necessitamos mais de sangue, ou carvão, ou até mesmo barro para retratar uma cena ou local. A tecnologia moderna nos oferece uma forma mais imediata e sem ter que fazer atrito com superfícies de pedras para deixar recordações. Um exemplo é essa fotografia da ponte do rio Cuiabá, que separa a capital da cidade de Várzea Grande. Tá? Que separa aí a capital da cidade de Várzea Grande e ao mesmo tempo une, né? Nos permite dizer aonde é o limite territorial de um, onde é o limite territorial do outro. Número 1. Como você descreve a cena da primeira foto desse material, a pintura rupestre? Que cenas estão sendo retratadas? Então, volta lá na pintura rupestre, dá uma olhada, veja se retrata mais de uma cena, vê se retrata apenas uma cena, que situações são possíveis de serem retiradas daquela imagem, tá? Que interpretações podem serem feitas por meio daquela imagem. Número 2.
Que sensação você tem ao olhar para a segunda foto? Quais são as sensações que você tem, né, observando essa foto? Ela te transmite alguma sensação? A ponte parece causar que efeito ao ser comparada com um homem no bote? Tá? Então, essas duas questões ficam para vocês, para que vocês possam estar fazendo essa reflexão e também possam estar, né, pensando, raciocinando e entendendo a relação do ser humano com a arte. Então, bora lá. Opa! Por hoje é só. Obrigado pela presença de vocês. Reveja o vídeo quantas vezes vocês quiserem rever, tá? E a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!